Mais um Chá com Frois, com a minha convidada, minha ex-aluna, agora colega, professora, Emily Vasconcelos. Tudo bom, Emily? Tudo bem. Agradecer você ter vindo. Eu fiz o convite, fiquei muito feliz que você aceitou participar. A Emily é fisioterapeuta, ela também é educadora física, foi minha aluna na Universidade Potiguar. Hoje ela é docente da Universidade Potiguar. Ela é mestre em atividade física adaptada. Ela fez o mestrado dela em Portugal, né, Emily? Lá na Escola Superior de... Na Universidade do Porto. Ah, não foi naquela de Lisboa? Não, pensava que era naquela de Lisboa. Então foi outra universidade. Pensava que era uma que eu trabalho. E aí a Emily, ela morou em Portugal, né? Estudou lá também. E ela é proprietária da clínica Espaço Emily Vasconcelos, além de ser especialista em dermatofuncional. Ou seja, lá tem diversas formações, uma visão bem ampla, né? Porque trabalha em várias áreas. E ela vai falar com a gente, vai conversar com a gente sobre um trabalho especial que ela está fazendo, que ela desenvolveu, que é destinado a pessoas que estão em pós-parto, as mulheres que estão naquela fase que a gente sabe que é muito difícil de aceitação do corpo, da recuperação do corpo, do pós-parto. Então, a Emily vai falar um pouco o que é esse sistema de recuperação acelerado, né, do pós-parto, que ela chama de reverse. Então, explica um pouco pra gente, não só o que é, né, esse sistema, como é que ele funciona, e também um pouco de como nasceu a ideia, como que começou. Enquanto isso, eu vou servir chá pra você. Tá bom? Então, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, lógico que eu aceitaria, e falar de um tema que realmente é o meu dia a dia, né? Então, assim, falar sobre o reverse hoje é algo muito especial, porque existe uma história por trás do reverse, né? Que é bem interessante, muito interessante. Quando eu engravidei, e no meu pós-parto, na verdade, eu fui em busca de algo que eu pudesse fazer pra me reabilitar, né? Pra melhorar a minha parte estética, como todas as mulheres. Quanto tempo tem que você teve bebê? 3 anos. 3 anos já. E eu buscava, assim como todo mundo, nas redes sociais, nas clínicas, e eu não encontrava nada que eu conseguisse ter resposta e ter resultado. Então, eu acabei estudando um pouco mais, como eu tenho uma formação tanto para a área da parte ortopédica como na área da dermatofuncional. Eu comecei a perceber que não adiantava tratar a parte só gordura localizada, flacidez, a celulite que ficou, a estria que ficou, não adiantava tratar aquilo e não conseguia observar que minha postura tinha mudado, que minha barriga estava com uma flacidez que não era a flacidez de pele observada pós-gestação, só de pele. E por mais que eu fizesse todos os recursos, perdi peso, totalmente o peso que eu tinha e minha barriga continuava estranha. Né? Não estava condizendo com você. Não estava. Né? Então vamos lá. E aí eu comecei a puxar os meus conhecimentos da área, da parte ortopédica, postural em si. Eu tenho uma formação em Pilates também, do Pilates Institute, que eu fiz lá na época que eu estava em Portugal. E a formação lá europeia, da parte do Pilates, é uma formação interessante porque é um caráter muito global. Então eu puxei muito esse lado. Peraí, aquela postura desleixada que a gestante, após gestação fica, e depois que você fica com o bebê também no colo, tem acaba que a amamentação e o período que você fica com o bebê no colo piora. O que eu posso fazer para observar isso e melhorar? Então eu fui trabalhando, fui buscando. E aí foi vendo esses pontos, né? Então assim, eu acho que você observou, talvez a sua visão, a primeira formação europeia, depois a sua formação, graduação, que não é só fisioterapeuta, não é só dermatofuncional, né? Você teve o seu passeio na ortopedia. Eu me lembro muito você quando aluna, que você gostava demais de ortopedia. Nunca pensei que eu ia pra dermatofuncional. Exatamente, né? eu só me lembro de Emily e ortopedia, não me lembro de Emily interessada em dermato. Verdade. Mas eu acho que o seu passeio em Portugal, né, a sua estadia lá, abriu o seu olho para outras áreas. Né? Foram muitas experiências em outras áreas. E aí a sua visão da ortopedia, somada ao que você viu na Europa, e a dermatofuncional, que também você trabalhou, acho que fez o seu olhar mudar para o pós-parto. E aí, na verdade, eu comecei a receber, por acaso, pacientes com esse objetivo. Também, né? Ah, Emily, eu tô assim, o que é que você pode fazer por mim? Então, eu comecei, de fato, a testar. Olha, deixa eu fazer essa experiência,
faziam aquela avaliação que nós fazemos da parte cinético-funcional, via aquela musculatura encurtada. Deixa o que eu posso fazer hoje? Ao invés de fazer uma radiofrequência, ao invés de fazer uma ultracavitação, deixa eu fazer aqui uma liberação miofascial nesse músculo que eu estou observando. E por curiosidade eu tirava uma foto e imediatamente eu tirava outra. E eu fiz, caramba, como assim? O resultado mudou imediatamente e eu não fiz absolutamente nenhuma massagem. Nada na gordura, né? Nada na gordura, nada na retenção, porque parece que virou moda as pessoas tirarem foto imediata e postar e dizer... Desinchou. Desinchou. Perfeito, milagroso. E na verdade eu via que aquilo não era milagre porque eu apenas estava reestruturando a parte muscular. Sim. Né? Dessas mudanças, porque assim, são 9 meses que a mulher carrega o bebê, adapta a postura dela a uma nova postura, sente a gravidade diferente. Aí depois ela tira esse bebê. Aí ela tem que voltar à postura anterior, aguentar a gravidade, achar o centro de novo. E às vezes não consegue. Isso que é engraçado, porque você tem 9 meses para se adaptar a uma postura. E de uma hora para outra a criança sai. E aí ela se vê numa velocidade, ela tem que se recuperar rápido. Por isso que eu digo que é o sistema de recuperação acelerada. Porque a gente tem que aproveitar esse momento onde o metabolismo está rápido, está acelerado, por conta inclusive da amamentação, que a gente sabe até pelo conhecimento da educação física, que a carga calórica, o gasto calórico dela está maior. Então eu tenho que pegar isso para o lado da gordura localizada também. Então, metabolismo ativo, eu tenho que pegar esse gancho e trabalhar tudo junto. Ótimo. Eu acho assim que essa visão é uma visão que pouca gente tem, principalmente as pessoas que estão à frente da dermatofuncional, né? A gente acaba, como você falou, sempre chama mais atenção a gordura, sempre chama mais atenção a flacidez de pele e as outras partes, né, alteradas, postura, músculo, outros sistemas envolvidos, eles são geralmente não vistos, porque o que aparece primeiro é a gordura e é a questão da flacidez. Então, assim, na sua visão, nessa visão, quais são esses pontos importantes, né, do pós-parto que devem ser, vamos dizer, observados, tratados, mais, né, direcionado mais o tratamento numa fase como essa? Né, como você já citou alguns, mas assim, como é que o reverse, né, que o sistema que você pensou, atuaria e que pontos são os pontos-chave, né? Pronto. Primeiro que o nome reverse é exatamente no sentido de buscar reverter. Então não é milagre, né? Eu não estou competindo com a cirurgia plástica, vamos dizer assim. É outra proposta. Então, o que eu estou procurando reverter? Primeira coisa, eu estou procurando reverter a situação da musculatura. E aí eu penso em situação muscular no sentido da diástase, que muita gente tem lido a respeito, né, que é o afastamento da musculatura do reto abdominal para poder o bebê poder se encaixar corretamente. Isso é necessidade, realmente a diástase precisa existir, porém ela não pode se tornar patológica e ela precisa retroceder. Então, primeiro ponto, preciso recuperar a diástase, preciso recuperar a musculatura perineal, que é ao contrário do que as pessoas pensam, não é contrair, relaxar, porque a musculatura perineal não precisa só contrair e relaxar, ela precisa de tônus, ela precisa de outros tipos de estímulo. Eu preciso observar a musculatura como o diafragma, musculatura como um peitoral, que são os músculos responsáveis pela questão respiratória e relacionadas com toda a caixa torácica. Então, primeiro ponto, músculo. Se eu não tiver essa rede muscular estruturada, eu nunca vou conseguir trabalhar bem, dar resultado na redução do volume do abdômen. Então, ela vai morrer de perder os 20 quilos e ela vai continuar lá. Seriam as cadeias, né? As cadeias precisam estar estruturadas para que o que está sobre as cadeias tenha realmente a sua aparência melhorada. Né? É a nossa base. Músculo e as fáscias musculares, né? Depois disso, a gente trata a questão da pele em si. Então, quando eu penso em pele, eu penso na flacidez da pele, penso nas estrias, penso na questão da hipercromia da linha média, que é uma das coisas que a mulher não quer mais ficar durante 1 ano, 8 meses. Eu, pelo menos, odiava a minha. Então, nenhuma mulher quer ficar meses e meses com aquela linha escura. Ela quer clarear rápido. E elas vão pra ginecologista e às vezes as médicas dizem, não, isso vai passar. Vai passar, mas demora muito. E a gente quer acelerar. Depende muito da pele também, né? Da pigmentação. E a textura da pele. Todas vêm com muita desidratação. Por quê? Porque botam uma cinta extremamente apertada, que é algo que hoje, por exemplo, eu não gosto desse trabalho com a cinta.
porque além da questão enfim, nós entramos até por uma outra discussão, ela tira um pouco a hidratação da pele. Então, em termos de pele, a gente consegue tratar essa composição. E pele tem relação direta com a face muscular. Né? Com certeza. Depois a gente trata a gordura localizada em si, e aí para eu tratar a gordura, eu preciso que ela volte à atividade física. Então, para poder ela voltar a uma atividade física orientada, ela não pode fazer com 10 dias pós-parto. Existe um tempo para ela iniciar, que existem as 3 fases, que é o pós-parto imediato, o tardio e o remoto. Então, ela tem que entrar num determinado ponto para que ela possa fazer uma atividade física, para que eu consiga fazer esse gasto calórico. E isso vai depender também do tipo de parto, das orientações, né, da médica, para ela ver em que fase ela vai poder estar fazendo esse controle. Eu preciso sempre da liberação do médico. Do médico. Sempre. E a última coisa é a questão, se o parto foi cesárea, é a questão da cicatriz. Sim. Por quê? Porque incomoda cicatrizes, muito. além de serem inestéticas, elas aderem na pele, aderem na face, aderem no músculo e aderem no útero. E quando aderem no útero, o útero muda de posição, altera a bacia alterada, não fecha diastas e aí vira um ciclo vicioso. Ela não consegue se recuperar nem da postura, nem da diástase, nem da flacidez que ela tem na pele, né? Na própria cicatriz. Então, são pontos que você aborda, né? E aí, a Emily comentando comigo antes, né? Quando a gente chegou, eu perguntando, e o revés é um método? O que é o revés? Né? Ela falou, é um sistema. Eu achei muito interessante, queria que você explicasse para o pessoal essa diferença, né? Muita gente, hoje a gente está na geração dos métodos, né? É a era do método. Todo mundo tem um método para tratar uma determinada coisa. Então, assim, qual é a sua diferenciação, que eu achei bem interessante você podia explicar para o pessoal o que o reverse é, na verdade, o que diferencia ele de métodos? Né? Primeiro que eu ainda não cheguei à nomenclatura perfeita que eu quero dar a ele, né? Método não é. Por quê? Porque um método, pelo nome método, você tem que repetir a mesma técnica, da mesma forma, do mesmo jeito, com o mesmo parâmetro. É uma metodologia. É uma metodologia. E para o tipo de público que eu trabalho, que é o caso do pós-parto, é praticamente impossível a gente conseguir dar um resultado com exatamente o mesmo padrão. Porque mulheres chegam com um perfil de atividade física diferente, com pele diferente, estrutura de corpos diferentes, 2, 3 filhos anteriores, abortos, contraindicações. Então é impossível, não tenho como fazer um método, né? Tratar isso como um público é um público diferenciado. Exato. Que não tem como padronizar. Exatamente. Você não vai ter um protocolo único para todo mundo. Vai ter que se basear na análise, na avaliação. Exatamente. E na determinação de adaptações. O que do reverse serve para você? O que do reverso serve para você? Isso eu preciso, essa ferramenta eu vou usar, essa não é necessária. Exatamente. Né? Então, na verdade, é assim, eu não estou criando nada novo, por quê? Porque as ferramentas que eu uso de tratamento são ferramentas que a fisioterapia conhece há muito tempo. Sim. Então, eu não estou falando de métodos que eu criei, de tratamentos que eu criei, e nem coisas que eu inventei. Então, liberação miofacial não fui eu que inventei, e está comprovado que tem resultado. Tem diversos artigos que têm resultado. Os tratamentos, os exercícios para recuperação da diástase são diversos, está comprovado que tem resultado. Os trabalhos para aderências cicatriciais, existem artigos que estão comprovados. Os equipamentos para gordura localizada, para flacidez, tem muita publicação. Então, assim, eu não criei nada. Na verdade, eu pensei um pouco o que eu poderia juntar para o público que me procura. Sim, e que, na verdade, você tendo a visão mais ampla, porque você tem a formação, como a gente falou no início, né? O seu conhecimento muscular, a sua formação, além da faculdade, também é mais ampla, de áreas diferentes, né? Áreas afins que você buscou. Aí te dá uma visão, talvez, de te capacitar a enxergar mais, né? E combinar mais. E tem uma coisa interessante que muita gente não liga, que é a questão cosmetológica. Por quê? Sim, que é interessante. A gente estava conversando sobre isso. Não é todo creme, não é todo produto, não é todo equipamento, não é toda a condição que uma mulher no pós-parto pode fazer, porque ela está amamentando.
Então tem alguns equipamentos que eu peço para ela ficar algumas horas sem amamentar. Tem mulheres que eu preciso que ela inclusive descarte o leite. Tem cosméticos que eu não posso usar sob nenhum Esse ponto é importantíssimo, porque às vezes as pessoas vão para as clínicas de estética, fazem os tratamentos que tem lá e muitas vezes ninguém questiona a respeito de que fase do pós-parto ela está, se ela está amamentando, se ela pode estar usando, né? Determinados ácidos, inclusive, são muito perigosos. Tem alguns produtos que são realmente absolutamente contraindicados. E isso às vezes nem é questionado. E uma coisa interessante é que isso modifica muito, porque existe uma portaria que sempre sai, eu sempre tenho acompanhado, principalmente em relação às gestantes. Como a gente também vem acompanhando cada vez mais gestantes, sim, né? Então eu tenho que ficar sempre ligada quais são os testes que vem acontecendo, isso, às vezes um dia o cosmético é B e depois ele se tornou A. Ótimo, está mais tranquilo. Não, ele era A e agora é B. E já aí começaram a ver que tem risco. E aí a gente isso está baseado em estudos, né? E os estudos aparecem, alguma coisa que estava bem livre de uso para muitos tipos de paciente, de repente com um estudo novo, acaba sendo restrito. E outras que estavam restritas, às vezes alguém estudou e acabou vendo que tem uma tranquilidade de se usar mais, né? Isso é como medicamento, né? De vez em quando. E o que é absurdo, outro dia eu parei na farmácia para ver alguns cosméticos que eu poderia indicar de farmácia e eu vi que apesar de ter lá que pode ser usado na gestante e no pós-parto, quando você olha o rótulo, tem uma série de bases que é proibido. Como assim? Tá aqui na frente que pode, mas aqui tem coisas que não pode. Então, assim... Não só é perigo para a gestante, como é perigoso para quem está na fase de amamentação, que também é uma fase que a mulher acaba passando isso, né, para o bebê. Então é complicado. Bom, eu tenho um monte de outras perguntas, mas já estão me sinalizando ali que já começaram a participar. Vamos ver as perguntas que tem. A primeira pergunta que a gente tem é: quando pode se dar início ao reverso no período pós-parto? Então, isso depende primeira coisa, depende do tipo de parto, né? Então, um parto normal, normalmente a gente começa com 15 dias, isso é o padrão, né? Com 15 dias e o parto cesárea de 30 a 45. Independente dos dois, eu preciso da liberação médica. Então, esse contato você faz, né? Ou a paciente vai te dar esse feedback ou você vai fazer agora a gente está num processo de contactar os médicos, mas normalmente elas trazem pra gente a autorização. Sim. E é importante, né? Essa parceria de você estar falando com o médico está conhecendo o seu trabalho, vendo como é que é feito esse acompanhamento, o seu conhecimento. Mas é interessante porque os médicos, normalmente as pacientes nos procuram e retornam. Quando elas retornam, eles acham curioso e mandam pra gente depois que a própria... Já procurou. Achei interessante. Nunca vem primeira vez, até porque também eles não conhecem muito. A gente sempre pensa, isso é um pensamento do fisioterapeuta, eu acho que é até bem característico. Nós sempre pensamos que todos os médicos conhecem o nosso trabalho como nós conhecemos o dos médicos. Também a gente pensa que toda a sociedade sabe o que a gente faz. E, na verdade, a fisioterapia, em geral, tem muitos campos que as pessoas não conhecem. Eu tenho certeza que muita gente que está em pós-parto nunca procurou um tratamento desse, porque não foi indicado pelo médico, porque nem o médico conhece. E, muitas vezes, não sabe que o fisioterapeuta, ou o educador físico, ou um profissional que tem as duas áreas, tem a capacidade de dar uma assistência pós-parto. Muitas vezes ela fica esperando 3, 4 meses, até que um dia ela resolve perguntar ao médico: agora eu posso fazer alguma coisa? Né? Então isso já passou toda essa fase inicial que poderia estar já atuando. Exatamente. Né? Agora, claro, existem as particularidades, porque eu falei 15, 30 dias, mas talvez tenha uma intercorrência que a gente precisa atrasar e às vezes até adiantar. Né? Então não é uma data fixa. Não é uma data determinada. Bom, eu tenho uma pergunta assim, já que são sessões, tratamentos e acompanhamentos, você normalmente, depois de uma avaliação, vamos dizer que ela está numa certa fase, 15 dias, 30 dias, veio te procurar e você começou o tratamento. Isso acontece, tem um número de sessões, uma frequência semanal, né? Como é que você organiza isso? Assim,
na verdade, a musculatura, ela tem um prazo de recuperação, né? Musculatura, pele em si. Então, se você for olhar nos artigos, nas publicações, você vê que existe um prazo que é padrão. Então, de 6 a 8 meses, de 8 semanas, a musculatura, em princípio, ela retorna. O útero, ele vai voltando à posição normal. Então, se nesse prazo eu consigo acelerar, melhor. Mas a musculatura abdominal, ela pode chegar até a 1 ano para ela atingir a força máxima dela. Então, vamos dizer assim, quando elas me perguntam, eu digo, olha, dentro de um período de 1 ano, quanto mais rápido você for, melhor. Então, nesses casos, dentro dessas sessões até 1 ano, a gente indica, normalmente, um tratamento básico, duram 2 meses de tratamento. E aí, o número número de visitas, de sessões... Normalmente, 2 vezes por semana, sessões de 1h30, 30 minutos para um determinado tipo, 1 hora para outro. Isso é variável, por quê? Porque eu até brinquei, agora minha clínica agora vai ter que ter um espaço kids. Porque com uma babá, porque hoje tinha 3 recém-nascidos lá na recepção, os pais balançando e as mães fazendo os tratamentos. Eu achei lindo isso. Eu falei, gente, os pais apoiando as mães nessa fase. Claro, isso é magnífico, porque se não tiver esse apoio, como é que ela vai? Uma coisa que eu te perguntar, eu já atendi algumas pessoas em pós-parto, né? Não é o meu público mais frequente, mas de vez em quando eu tenho algumas pessoas que vão até a clínica e que estão em pós-parto. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é que a mulher que está no pós-parto, principalmente o recente, existe, você sabe melhor do que eu, porque você já foi mãe. Tem a adaptação ao bebê, adaptação da amamentação, adaptação aos horários, adaptação do sono. Então, essa mulher nessa fase, a última coisa que ela consegue organizar é o horário dela, né? Ela se dedica de corpo e alma ao bebê. E aí ela não tem tempo, eu não tenho horário, eu não tenho tempo e eu não tenho como organizar. Então, primeiro, apoio do parceiro eu acho que é fundamental. Agora é por isso que elas vêm na ânsia de assim, não, eu quero começar ontem. Então, por isso que eu dou o prazo de 30 dias, porque em 30 dias a rotina ela se ajusta. A gente já percebe que em 30 dias ela consegue fazer o filho dela dormir naquele horário, já sei que ele dorme, fulano. Tá horário é amamentação, tá horário. Então elas perguntam, você pode vir atender em casa? Tem atendimento em casa? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, organize sua rotina. Se for preciso, eu tive um edema muito grande e eu tô precisando, a gente vai e faz a drenagem, mas não eu acho que ela precisa se organizar. E se tem a colaboração, como você falou, né? Lá você tava com os pais apoiando. Mas tem mulher que vai, leva só o bebê conforto e fica com o pezinho balançando aqui, quando dá pra ficar com o bebê na sala. Porque tem tratamentos como, por exemplo, uma radiofrequência que eu não deixo a criança ficar lá. Sim, aí tem que ter alguns Por isso cuidados. que eu vou precisar de uma babá em breve lá na clínica. Eu acho que o Espaço Kids vai ser fantástico para movimentar. E aí nessa frequência, né, de sessões, a sessão você falou pode durar 1 hora, pode durar 1h30, e aí você vai adaptando isso de acordo com o que ela necessita e de acordo com a disponibilidade dela. A sequência do tratamento, a gente sempre, como eu falei, existe uma sequência lógica. Eu não vou começar a tratar pele e depois músculo no final, eu trato o contrário. Então eu começo sempre as primeiras sessões tratando músculo e fáscia, para poder ir na sequência. Depois eu trato hipoderme, aí eu sigo para derme e epiderme. Pra depois chegar a pele. Então eu demoro 2 semanas iniciais nesse trabalho interno e aí a gente vai acrescentando. Então assim, como eu falei, não tem um padrão, mas normalmente a sequência é essa. Bom, e essa questão que você estava falando, uma coisa que você chamou a atenção foi o edema, né? O edema, às vezes, em alguns casos, gestações mais complicadas, medicamentos, coisas associadas, elas têm um edema, né, principalmente na fase inicial. E aí, nesse caso, já é outro ponto explorado que tem que ser tratado. E aí, essa assistência começaria pelo edema, começaria junto com o trabalho. A gente trabalha como fiz, a gente tem que pensar na função, né? Então, se eu tenho uma mulher que está com dificuldade de caminhar, como a gente já viu, olha, eu preciso caminhar, os meus pés estão inchados demais, eu não estou conseguindo dar de mamar porque eu estou com dor na coluna. Então, a gente trata a função primeiro. Então, e ela apresentar... então eu chego lá e tô com muita dor na coluna. Provavelmente ela tá com um encurtamento muito grande no diafragma.
Então, eu vou liberar para aliviar a dor. Terminou, o que é que eu vou seguir? Vou olhar, tá com edema? Vou pro edema. Então, a gente vai numa sequência de necessidades. Uhum. Bom, em relação a essa, porque assim, na verdade é um amplo que se você for buscar, você vai encontrar, como você falou, aí a gente nem comentou, né, sobre questões de autoestima, e tem outro lado, Sim. né? Que como você começou a falar dos cosméticos, tem os cuidados com a pele. Mas é muito delicado. E assim, a minha equipe, ela é fantástica, porque a gente tem que ter um lado psicológico muito importante aí. Porque eu, como mulher, e depois de pós-parto, eu vi, gente, a gente se sente péssima, o espelho é nosso inimigo, e a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. E a criança muitas vezes chora várias vezes, a mãe para amamentar no meio da sessão, e a gente tem que ter paciência e tem que ter esse cuidado, e isso a gente vai aprendendo a lidar. Então, é uma adaptação, né? Não é, eu digo para os profissionais que desejam trabalhar com isso, tenham muita paciência. Não é fácil. Não com as mães apenas, mas a mãe, os agregados pacote, que vêm, né? O pacote exatamente. Completo. Agora, se uma pessoa te pergunta, assim, você falou em 2 meses, em quanto tempo eu consigo perceber resultados, né? É claro que a gente está vendo que é muito amplo, mas existe, já que você já está fazendo isso, já tem, você mesmo comentou, às vezes eu tirava uma foto e levava um susto. Nossa, deu um resultado rápido. Como é que é a frequência desses resultados, da satisfação delas, de ficar mais contente com o corpo? O que você percebe que acontece primeiro, o que demora um pouco mais, em relação aos resultados de usar essa metodologia? Então, é o que eu falei, quando a gente começa pelo músculo, a gente começa por um objetivo, exatamente da gente às vezes dar um estímulo a mais, além da parte biomecânica, dar um estímulo a mais. Então, eu canso de fazer isso para as pacientes. Eu canso de fazer uma liberação, uma sessão inteira, de 1 hora de liberação completa, e a liberação miofascial que a gente faz para pós-parto não é igual a uma sessão de liberação para alguém que está com dor na cervical. Sim. Então você você libera os músculos específicos e você mostra para ela a foto imediata. E diz para ela, olha, você está vendo essa foto? Eu vou encaminhar para você agora no WhatsApp. O seu objetivo é fazer isso aqui que eu estou pedindo para você fazer em casa. São 5 minutos de um exercício específico, em casa. O seu objetivo é você voltar aqui na quarta-feira. E já tá. E essa foto aqui não voltar a ser essa. Você precisa estar entre essa e essa. Se ela voltar entre meio termo, quer dizer o quê? Que aquilo que eu liberei se manteve minimamente. Sim. Então, não foi perdido, né? Então ela tem uma meta a cumprir. E aí estou falando em nível muscular. Ela vai passar pela nutricionista da clínica também. Sim. Então ela tem uma meta com a nutricionista. Que é uma fase de dieta complicada, né? Elas estão a maioria amamentando, isso. A maioria com esse envolvimento com o bebê. Não é qualquer dieta, tem que ser um profissional. Existem os sabotadores, né? Sim. Que sabotam a dieta delas. Sim. Porque existem teoricamente é a comida que dá leite, né? E a comida que dá leite. Tem uma história dessa aí. Eu não sei muito então, não, mas eu já escutei. A próxima faculdade é psicologia, porque eu vou precisar ter que fazer pra poder fazer esse suporte aí. Não, eu acho que o suporte da psicologia, você falou super bem, porque eu acho que é a autoestima. Toda amiga que eu tenho que passou pelo pós-parto só fala que eu tenho uma amiga que teve bebê agora, ela falou, hoje é o primeiro dia que eu solto o meu cabelo. Ela passou dias com o cabelo preso, com coque, e nunca mais tinha soltado o cabelo, porque não dava tempo, porque era olhando pro bebê, era cuidando do bebê, era o foco na criança. Então ela tomava banho, lavava o cabelo, enrolava o cabelo, prendia. Ela não tinha noção nem de que tamanho estava o cabelo. Mas quando as pacientes chegam na clínica e elas nessa conversa, ela entende que eu entendo isso, ela fica, caramba, então eu tô no canto certo. Né? Então, quando eu digo, olha, troca essa cinta, compra esse tipo de calcinha aqui de compressão, qual é a foto? Deixa eu mandar a foto pra você. Não, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela então, ela vai, né? Então, eu acho que ter tido um filho foi imprescindível. Com certeza. Te dá uma experiência de ter vivido toda essa dificuldade, porque isso só sabe quando passa, né? Essas coisas você fica, como a pessoa não solta o cabelo. Não solta o cabelo porque não dá tempo, a criança chora. Passou o dia inteiro sem tomar banho, como? Fica. Só sabe quem passa por isso. Exatamente. Agora a gente estava comentando sobre
você ter tido esses resultados, tudo começou desde que você passou pela experiência, que foi uma experiência interessante de sentir a falta, né? E ver que precisava de um tratamento que abordasse tudo isso. E aí você começou a reproduzir o que você pensava e atender no seu espaço essas pessoas, né? E aí, qual é o planejamento que você está pensando para frente? Como é que tá isso? Em termos assim, as pessoas... Mas eu também quero aprender. A Emily, só ela que sabe. E aí ela vai guardar o conhecimento só para ela. Ela é, né, docente. Você tem planos para isso? Para que isso seja, né, vamos dizer, mais testado, mais ensaiado, cientificamente mais estudado? Porque, como você falou, tudo já existe comprovação. Mas a sua junção é o toque da Emily, né? O seu toque. Você colocou a sua cara aí. Então, isso... O que você planeja para isso em termos de futuro? Assim, me conta um pouco disso. Então, eu não falava muito, eu passei a falar um pouco mais do reverse agora, porque a gente conseguiu protocolar o pedido de... O registro. O registro da patente do uso do nome reverse, né? Então, tá protocolado. Então, agora a gente pode pensar realmente de uma maneira mais, vamos dizer, oficial, em talvez divulgar um pouco mais sobre o reverse. Então, assim... A gente estava moldando, foram 2 anos moldando um pouco como é que seria esse tratamento, olha, esse funciona, isso aqui não está funcionando, quais eram essas possibilidades, mas por que para essa pessoa não funcionou e para essa funcionou? Então, muita coisa da estética, ela passa primeiro da prática e depois ela, né? Exatamente. Nossas clínicas são laboratórios. A gente não faz o contrário. A gente não tem uma ideia, pesquisa e depois vai pra prática. Até porque não é essa a via que vem o sistema da estética. Primeiro, realmente, a prática acontece, a gente usa isso na nossa prática clínica, chama atenção alguma coisa e você fala, poxa, isso está funcionando interessante, tá legal essa maneira que eu estou fazendo. E aí a gente começa a ver a justificativa disso. E aí começa a pesquisa científica. Pronto. Né? Então, assim, eu acho que primeiro eu dei um grande passo, a minha concepção, de poder vir aqui falar sobre isso. Sim. E não estou em qualquer lugar, porque eu estou com uma pessoa que pesquisa, né, que é referência nessa área de pesquisa. E que inclusive pode nos ajudar, né? A gente andou conversando. Foi interessante que eu tive com a Emily, a gente estava junto aonde? No curso de CRIO. No curso de frequência. Ela estava no curso e aí ela começou a comentar sobre o trabalho que ela estava fazendo. E ela falou assim, Patrícia, eu estou com muita vontade de fazer. Eu estou dentro da universidade, eu estou em contato com você que já tem o International Research que faz pesquisa. Eu tenho tudo lá, eu tô com muita vontade de fazer, mas eu ainda não consegui começar. O público, tenho a experiência clínica, que você tem o seu material já de trabalho que você já conseguiu ver. Você tem a vivência da universidade de pesquisa, porque ele também já fez estudos, já fez outras coisas em outros assuntos, mas faltou começar. Mas é aquilo que você falou. Primeiro você testou do seu modo, da sua forma, né? Baseado no quê? Na evidência clínica. A gente sempre começa da evidência clínica. E na evidência clínica, você vai fazendo as correções que você acha, adaptando. Pronto, então agora vamos dizer que a coisa está quase amarrada, né? Aí você passou para o segundo passo, que foi o registro. Esse registro é importante, porque você teve uma ideia interessante, apesar de não ser algo, vamos dizer, como você falou, eu não estou inventando algo novo, mas tem o seu toque, tem a sua cara, é seu, você criou, o filho é seu. Então, se o filho... É o segundo, né? Então, se é um filho seu, tem que ser registrado, porque é seu. E aí, você criou isso com o objetivo de deixar ele mais, vamos dizer, mais organizado. E acho que agora é o terceiro passo, né? Então, a gente tem que sentar para poder fazer o estudo disso. Não é um grupo fácil de fazer estudo, gente. Fazer estudo com... pacientes de pós-parto ou pacientes gestantes sempre é muito difícil, é um grupo especial, a gente tá falando disso, né? E um grupo especial, até, não sei se você sabe disso, até para comitê de ética ele é especial, ele vai em tudo especial. Então, se a gente aborda o pós-recente que está amamentando, ele é especial. Então, não é uma pesquisa que é qualquer pesquisa. De fazer. Além disso, a gente tem as dificuldades desse público, falta de tempo, bebê, tá no espaço, demanda de tempo lá presente, tantas outras coisas, tantos fatores emocionais, né, psicológicos. Sim. Ou seja, não vai ser fácil para fazer, mas a gente está
no nosso plano e no seu plano tá a questão do futuro depois da formação. Um futuro bem próximo. Mas exatamente. Eu falei, é um passo a passo. Eu acho que foi assim, super interessante, super produtivo. Praticamente foi uma aula, viu, Amy? Você já deu uma aula aqui de como trabalhar com uma paciente em pós-parto. É um desafio. Para quem trabalha com esse público não é fácil. E acho que foi uma aula muito produtiva, né? Agradeço demais, porque eu acho que foi útil. Para o pessoal que está seguindo, foi tirar alguns minutos para aprender, porque eu aprendi. Vocês com certeza aprenderam, porque tem muito conhecimento da educação física, que são conhecimentos que juntos com as outras áreas, né, que a gente falou, junto com a outra área, vai somando e aí abre um leque de opções de tratamento que poucas pessoas sabem. Então você tem um diamante na sua mão, que está bruto ainda, está sendo lapidado, mas eu acredito que vai ser uma joia futura muito boa e de grande utilidade para todo mundo. A gente já está em cima do tempo, mas mais uma vez eu queria te agradecer. Espero que você tenha gostado e que venha mais, né? Da próxima vez pra gente falar os resultados das nossas pesquisas com o Revesse. Isso, os resultados do Revesse. Isso eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai ter. Agradecer a vocês que estavam participando, que estiveram aí acompanhando a gente, mais uma vez, de estarem seguindo, e eu fico muito feliz de estar podendo tirar um minutinho do tempo de vocês para todo mundo aprender coisa nova. Né, e que tem relação com várias áreas, né, não é só da dermatofuncional, da estética, mas também que pega outras áreas de conhecimento que têm relação com essa. Então, um beijo para todo mundo, obrigado por terem participado e espero vocês na próxima, daqui 15 dias, né, que a gente faz de 15 em 15 dias, e mais um chá com Frois. E antes de terminar, só me fala onde é que fica o espaço, né, o espaço Emily Vasconcelos, onde é que você atende? Fala pro pessoal. Então, a gente tá lá no espaço, no Tiroway Office, na esquina da Rua Alexandrino com a Salgado Filho, tá? Vou deixar o contatozinho rápido, é o 99988-1300. E tem o Instagram também, Espaço Emily Vasconcelos, tem todas as informações, tem muitas outras informações do Revesse lá. Eu andei acompanhando, né, antes de chamar ele, eu tinha que, né, saber mais informações, assistir os vídeos tão ótimos. Tem bastante informação, então se vocês conhecem pessoas que estão em pós-parto, estão querendo se cuidar, né, e querem esse tipo de assistência, e pode indicar o Instagram para saber, indique o próprio chá para a pessoa assistir, para ter essas informações que são super ricas, que a Emily deixou aqui. Aviso para vocês que no meu canal do YouTube vai estar lá o chá, né, que a Emily participou, então vocês podem indicar para as pessoas estarem assistindo. Além disso, a gente tem lá 15, né, já não sei quantos, 15 chá com Frois para você assistir de diferentes temas. Tá tudo dentro do canal do YouTube, além de várias aulas minhas de outros temas que a gente subiu e deixou lá no canal do YouTube. É só entrar no YouTube, colocar o meu nome que vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Um beijo para todo mundo e boa noite. E vamos continuar aqui, né? Olha só, essa mesa, pra gente engordar. Vamos, né? Tomar chá. Não, vamos